Hoje o assunto é eletrólise dentro da eletroquímica. É o seguinte, ó, nós já estudamos as pilhas e vimos que as pilhas transformam energia química em energia elétrica. Uma reação química, ela gera, né, corrente elétrica. Isso quem faz é a pilha, numa reação espontânea. Hoje o assunto é eletrólise. Gente, a eletrólise é o contrário. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eletrólise é o processo não espontâneo, isso daqui já cai em provas, eletrólise é não espontâneo, no qual corrente elétrica produz substâncias químicas. Então, na eletrólise, nós vamos passar uma corrente elétrica num sistema e essa corrente elétrica vai produzir substâncias químicas. Joinha? Eletrólise é um processo não espontâneo. Eu vou ter que usar uma bateria, uma pilha, né, para gerar energia para eu fazer a eletrólise. Ok? Resumidamente, o que a eletrólise vai fazer? Ela vai transformar energia elétrica, corrente elétrica, em energia química, em substâncias químicas. Só para lembrar, a pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. A eletrólise é o contrário. Energia elétrica em energia química. Corrente elétrica gerando substâncias químicas. Processo não espontâneo para a eletrólise. Legal? Pessoal, para você aprender direitinho a eletrólise, você vai ter que pensar nisso daqui, ó. Importante. Eletrólise é um processo de descarga de íons. Então, se você tivesse que resumir simplificadamente o que a eletrólise faz. Pessoal, simplificadamente, a eletrólise descarrega íons, ok? Íon pode ser positivo, cátion, íon pode ser negativo, ânion. O que a eletrólise faz? Ela tira a carga desses íons, ela descarrega esses íons. Coloquei dois exemplos aqui, ó. Eu tenho um Na+, um cátion e tenho Cl-, um ânion. Meus queridos, a eletrólise vai tirar essa carga do íon, vai descarregar o íon. Quando a carga é positiva, eu preciso colocar um elétron que tem carga negativa para neutralizar essa carga. Então o Na+, ele recebe um elétron e perde a carga. Tá legal? Ó, era um cátion, era um íon, né? Agora virou um elemento químico, um átomo sem carga. A eletrólise descarregou o íon. Cl- tem carga negativa. Para perder essa carga, tem que jogar elétron fora. Tem que jogar carga negativa para fora. Então, nesse caso aqui, ele vai dar um elétron, tá? Tá perdendo elétron e tá perdendo a carga. Ok? Só que aqui tem um detalhezinho. O sódio é um metal. Os metais, na natureza, eles ficam sozinhos. Então eu posso representar o sódio assim, monoatômico, sozinho. Ele é metal. Agora o cloro, pessoal, é um não metal, é uma metal. A metal fica em forma de molécula na natureza. Então eu não vou deixar Cl, eu tenho que colocar Cl2. E ele é um gás, né? A temperatura ambiente. Se eu quiser deixar um cloro aqui, para balancear, eu teria que colocar meio aqui, né? Ó, meio vezes 2 vai dar 1. Tá certo? Então a eletrólise, ela retira a carga de íons. Ela descarrega íons. Só para dar uma lembradinha, nesse caso aqui, o cátion está recebendo elétrons. Ele está sofrendo uma reação de redução. Embaixo, o ânion está doando elétrons. Ele está sofrendo uma oxidação. Quem faz isso daí é a eletrólise. Pessoal, fiz um esqueminha aqui que vai valer para os dois tipos de eletrólise que existem, tá? Eletrólise ígnea, eletrólise aquosa. Esse esquema aqui vale para as duas. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, primeiro eu vou pegar uma cuba eletrolítica. É o local onde a gente vai fazer a eletrólise. Tem algumas diferenças entre a eletrólise e a pilha, que a gente já estudou.
Seguinte, lá na pilha, a gente usava dois eletrodos diferentes, né? Dois metais diferentes. Por exemplo, a pilha de Daniel usava cobre e zinco, lembra disso? Na eletrólise, a gente usa eletrodos iguais. E esses eletrodos, pessoal, na maioria das vezes são eletrodos inertes. Eletrodos que não vão reagir, tá? Ok? A gente pode usar esses eletrodos aqui de platina ou de grafite. O grafite é mais usado porque é mais barato, tá? Então, na eletrólise, a gente vai usar dois eletrodos iguais e eles não vão reagir na maioria das vezes, eles são inertes. Joia? Você lembra que eletrólise é um processo não espontâneo. Então, a gente precisa colocar energia no sistema para o processo acontecer, tá? A energia é colocada por uma bateria, pessoal, por uma pilha. Esse daqui é o símbolo de bateria que você aprendeu lá na física. Essa bateria, ela tem que gerar corrente elétrica contínua, tá? Então, a eletrólise é feita com corrente elétrica contínua. Aqui eu tenho a representação de uma bateria, de uma pilha, bateria. Pessoal, essa plaquinha menor aqui, carregada negativamente. A placa maior, carregada positivamente. Esse eletrodo da esquerda, ele está ligado diretamente à placa negativa. Então, ele está carregado com cargas negativas. O eletrodo da direita está ligado direto na placa positiva. Então, ele está carregado positivamente. Certinho? Ok? Liguei o gerador. Esse eletrodo fica carregado com cargas negativas. Esse eletrodo com cargas positivas. Agora é o seguinte, ó. Aqui dentro eu vou colocar uma substância dissociada ou ionizada. Eu vou colocar uma substância com íons livres. Eu vou chamar o cátion de C, tá? Genericamente de C, e o ânion genericamente de A. Agora, moçada, olha só que coisa lógica. Quando eu coloquei a bateria e liguei a bateria, o gerador, aqui ficou carregado com carga negativa, aqui carga positiva, não é? Essa carga negativa, ela vai atrair os cátions. Ó, carga negativa atrai carga positiva. Então, os cátions, eles vão se dirigir para o polo negativo. E os ânions, eles vão se dirigir para o polo positivo. Beleza? Agora é o seguinte, ó. Na eletrólise, gente, por favor, atenção, ó. Na eletrólise, para onde vão os cátions? Eu vou chamar de cátodo. Então, esse polo aqui, moçada, ó, esse eletrodo aqui é o cátodo, porque ele atraiu o cátion, porque ele vai descarregar o cátion. Certinho? E para onde vão os ânions? A gente vai chamar de ânodo. Pode falar ânodo ou anodo, tá? Então, ó, ânodo na eletrólise é para onde vão os ânions. Joinha? Eu preciso que você coloque isso na cabeça porque vai facilitar a sua vida. É o seguinte, ó, na eletrólise, cátodo é para onde vão os cátions. Ânodo é para onde vão os ânions. Então, eu preciso que você, na eletrólise, relacione cátion com cátodo, ânion com ânodo. Beleza? Agora, vamos pensar mais um pouquinho. Ó, se o cátodo é para onde vão os cátions, como o cátion é positivo, ele vai para onde tem carga negativa. Então, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, tá? E o ânodo, ele vai atrair o ânion. Como o ânion é negativo, ele vai para onde é positivo. Então, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. É o contrário da pilha, lembra? Lá na pilha, o ânodo era positivo, o ânodo era negativo e o cátodo positivo. Aqui mudou, pessoal, ó. O cátodo é negativo e o ânodo é positivo. De boa, tranquilo, tá? Eu preciso, gente, ó, se você pensar desse jeito, vai facilitar a sua vida e vai facilitar a minha também. É o seguinte, ó, na eletrólise, cátodo é o local de descarga de cátion.
E ânodo é o local de descarga de ânion. Isso é muito importante, vou até escrever para você aqui, tá? Vamos falar primeiro do cátodo. Ó, cátodo, descarga de cátions. Então, o cátodo é o local que descarrega cátion. Cátion é positivo. Então, ele vai para onde tem carga negativa. Então, o cátodo da eletrólise é o polo negativo. Contrário da pilha, tá? Lá na pilha, o cátodo era positivo. Aqui na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Outra coisa, se tem carga positiva, para descarregar, para perder essa carga, tem que ganhar elétron, tem que receber elétron. Positivo recebe negativo, neutraliza. Se o cátion recebe elétron, é uma reação de redução, tá? Vou dar um exemplo. Ó, eu vou pegar o Na+, liquefeito. Pessoal, ele é um cátion? Sim. Então ele vai sofrer descarga no cátodo. O cátion se descarrega no cátodo. Legal? O polo negativo. A reação é de redução. Então eu vou dar um elétron, o cátion vai receber o elétron e vai se descarregar. Vai perder a carga. Aqui, ó, nós descarregamos um íon. Nós descarregamos um cátion. Aonde aconteceu essa descarga? No cátodo. Os cátions são descarregados no cátodo, no polo negativo. A reação é de redução. Tá certo? Então a gente trabalhou aí com o cátodo. Agora a gente vai trabalhar com o ânodo. O que é o ânodo ou o anodo, tanto faz, na eletrólise? É o local de descarga de ânions. Tá certo? Então, ó, o ânodo descarrega ânion. Mostrada, ânion tem carga negativa. Então, ele se dirige para onde tem carga positiva. Se atrai, né? Negativo e positivo se atrai. Então, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. Positivo. Contrário, lá na pilha, o ânodo era negativo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. Ei, ânion tem elétron. Para se descarregar, ele tem que perder esse elétron. Não é? Tem que jogar fora elétron. Moçada, quando doa elétron, quando é uma dação de elétrons, reação de oxidação. Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou trabalhando com o ânodo, a reação é de oxidação. E eu vou fazer um exemplo para você ver como é que funciona isso daí. Ó, eu vou supor que eu tenho assim, ó, Br menos, sei lá, liquefeito. Gente, pensa comigo. Como a eletrólise descarrega íon, a eletrólise vai anular essa carga negativa aqui, não é? Para tirar essa carga negativa, é só jogando o elétron fora. Então, nesse caso aqui, o íon brometo, ele vai jogar um elétron fora, ele vai dar elétron. Gente, se ele dá elétron, ele perde a carga, ok? Só que é o seguinte, o bromo, ele é um ametal. Ametal não pode ficar sozinho, sempre na forma de molécula. E daqui a pouquinho eu vou te falar, o bromo, ele é líquido a temperatura ambiente. Líquido. E para balancear, você coloca, né? Você coloca meio aqui. Tá joia? Então olha só o que aconteceu, ó. Um ânion sofreu oxidação, deu elétron e se transformou numa substância, bromo líquido. Então, o que aconteceu? Corrente elétrica produziu substâncias químicas. Quem faz isso daí é a eletrólise. Agora a gente já vai começar a trabalhar com exemplos. Tá? Então, eu vou te falar os dois tipos de eletrólises que existem. Olha aqui para mim, ó. Tipos. Tem eletrólise ígnea e tem eletrólise aquosa. Moçada, como o próprio nome está dizendo, a eletrólise aquosa é feita em meio aquoso. A eletrólise ígnea, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não tem a presença de água, tá certo? Daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Seguinte, galera, com certeza você já sabe, você já aprendeu os estados físicos de algumas substâncias que a gente tem a temperatura ambiente na química, tá?
Só que eu vou fazer uma revisãozinha para deixar mais claro para você. Então olha aqui para mim, ó. Estados físicos a temperatura ambiente a 25 graus Celsius e 1 atm. Eu vou falar para você quais são gases, quais são líquidos e quais são sólidos. Só que é o seguinte, presta atenção. Eu não vou falar para você todos os gases que tem na química a temperatura ambiente, não é isso. Eu vou falar para você quais são as substâncias gasosas que podem ser formadas, tá, na eletrólise. Você entendeu? Tá? Por exemplo, ó, o CO2 é o gás carbônico, ele é um gás, mas eu não vou por aqui. Por quê? Porque o gás carbônico não é formado numa eletrólise. Tá joia? Então ali eu vou colocar os estados físicos, gases, líquidos e sólidos de substâncias que podem ser formados na eletrólise. Então, por exemplo, ó, o hidrogênio. Galera, o hidrogênio é um gás e o hidrogênio ele é formado na eletrólise e bastante. Então eu vou deixar o hidrogênio ali. Ó, o oxigênio também, ele é um gás e é formado, pode ser formado numa eletrólise. O que mais, hein? Nós temos o flúor, nós temos o cloro, pessoal. Beleza? Ó, esses 4 aqui são os principais. Tem mais? Tem, mas eu vou colocar os principais para você. Você tem que saber que hidrogênio, oxigênio, flúor e cloro, quando eles são formados na eletrólise, eles são gases. Agora, líquidos, pessoal. Líquido, a gente vai ter principalmente o bromo, tá? Tem também, galera, o mercúrio, mas o mercúrio quase não aparece, tá? Então, o bromo, na eletrólise, se for líquido, né, com certeza é ele que foi formado, tá joia? Outra coisa, por que eu coloquei o mercúrio sozinho e o bromo não? Porque o mercúrio é metal, o metal fica sozinho. E o bromo é um metal, fica na forma de molécula. Tá certo? Então, sólidos seriam os demais. Aí eu vou colocar aqui alguns que podem aparecer. Por exemplo, ó, o iodo, pessoal. O iodo, ele é uma substância que pode ser formada na eletrólise e ele é sólido a temperatura ambiente. Então, se você fizer uma eletrólise e produzir I2, aí você vai colocar o estado físico dele, sólido. Se produzir o bromo, líquido. Se produzir o cloro, gasoso. Esses que eu estou colocando aqui são os principais, você tem que saber, tá? E aí, os metais, né? Por exemplo, prata, sódio, etc. Tá? Todos os metais, com exceção do mercúrio, eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? Então, se não for o mercúrio, quase nunca vai ser, o metal que você produziu, com certeza ele vai estar no estado sólido. Então, a gente vai começar agora a discutir a eletrólise ígnea. Seguinte, na eletrólise ígnea, nós não temos a presença de água, tá? A eletrólise ígnea não tem água. Ausência de água. Nós não colocamos o composto em água. Como é que a gente faz? A gente pega o material, tá? E faz a liquefação. Então, usamos o material liquefeito, fundido. Então, por exemplo, ó, sal de cozinha. O ponto de fusão dele é 801 graus Celsius. Como é que eu faço a eletrólise ígnea do sal de cozinha? Pega o sal de cozinha, aquece acima de 801 graus Celsius, ele vai sofrer fusão. Ele vai ficar liquefeito. Ele está puro, liquefeito. Aí eu coloco na cuba eletrolítica, ligo a bateria. Tá certo? A hora que eu ligar a bateria, começa a passar corrente elétrica e essa corrente elétrica vai descarregar os íons que eu vou ter na solução. Tá joia? Vamos ver como é que fica na prática? Então, o primeiro exemplo de eletrólise ígnea, tá aqui, ó, iodeto de cálcio. Eu vou fazer a eletrólise ígnea, né, desse sal, iodeto de cálcio. Me ajude. Todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho o sal, iodeto de cálcio, né, no estado sólido a temperatura ambiente. Pode eletrolizar o sal no estado sólido? Não, pessoal.
Eu preciso ter íons livres. Na eletrólise ígnea, eu faço a fusão do material. Como é que a gente consegue? Nós aquecemos, normalmente em forno industrial, porque são temperaturas muito altas. Aí, a gente vai ter o material, né, no estado líquido. Olha lá, ó, era sólido, aqueci, virou líquido. Só que é o seguinte, nós aprendemos que todo composto iônico liquefeito, ele sofre dissociação. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, era sólido, aqueci, virou líquido. Gente, depois que ele vira líquido, ele dissocia-se. Ca se separa do iodo. Qual é a família do Ca? 2A. Então, aqui eu vou ter uma carguinha 2+. Qual que é a família do iodo? 7A. O NOx é -1. -1. Tá certo? Só que eu tenho 2 iodos, balanceia colocando 2. Esse íon aqui, ó, tá liquefeito. Esse íon aqui tá liquefeito. Vamos dar uma recapitulada. Peguei o material sólido, aqueci, ele virou líquido. Como ele é iônico, ele sofreu a dissociação. E agora, o que eu faço? Pego esse material líquido, coloco na cuba eletrolítica, liga a bateria, liga o gerador. Corrente elétrica contínua, lembra? Gente, quando eu fizer isso, nós vamos ter uma reação no cátodo e nós vamos ter uma reação no ânodo. É isso, gente, que o vestibular, que o Enem vai te perguntar. Tá? Qual é a reação que ocorre no cátodo? Qual é a reação que ocorre no ânodo? Venha comigo então, por favor, veja como é facinho. Ó, primeiro, na eletrólise, o que é cátodo? É o local que descarrega cátion. Então, pessoal, o cátion, ó, Ca2+, ele vai sofrer descarga no cátodo. Relaciona, tá? Na eletrólise relaciona. Cátodo, cátion. O cátion se descarrega no cátodo. Como é que funciona mesmo? Ele vai perder a carga, ele vai sofrer descarga. Se ele é positivo, ele tem que receber elétron. Gente, como a carguinha dele é 2+, tem que receber 2 elétrons. E aí ele vai virar cálcio metálico sólido. Lembra que metal, só o mercúrio é líquido, os outros metais são sólidos a temperatura ambiente. O que eu fiz? Peguei o cátion e descarreguei no cátodo. Agora eu vou descarregar o ânion. Gente, ânion sofre descarga no ânodo. Como é que vai funcionar? Ó, 2I- liquefeito. Nesse caso, como a carga já é negativa, ele tem que jogar fora esse negativo. Ele tem que perder elétron. Quantos elétrons ele vai perder? Pessoal, 2 elétrons, né? Ó, 2 cargas negativas tem que perder 2 elétrons. E aí vai virar iodo. O cálcio pode ficar sozinho? Sim, porque ele é metal. O iodo pode ficar sozinho? Não, porque ele é metal. Então eu escrevo I2. Deixa eu ver se você está ligado. O iodo está naquela tabelinha. Qual que é o estado físico dele, a temperatura ambiente? O iodo? Sólido. Isso mesmo. Sólido. Tá certo? Se eles pedirem a reação global, o que eu faço, pessoal? Soma as duas últimas linhas aqui. A reação que ocorre no cátodo, a reação que ocorre no ânodo. Eu só posso somar quando o número de elétrons for o mesmo, tá? Nesse caso, 2 e 2, beleza, posso somar sem problemas. O que sobrou à esquerda? Ca2+, liquefeito. Mais. O que sobrou ainda à esquerda? 2I- liquefeito. Gente, e à direita? O que sobrou? Ca no estado sólido, mais I2 no estado sólido também. Só para dar uma lembradinha, me ajuda aqui. Ó, cátodo na eletrólise descarrega cátion. Se cátion é positivo, ele vai para onde tem carga negativa. Então esse polo aqui, ó, é o polo negativo da eletrólise. Ele atraiu o cátion, ele é o polo negativo. O ânodo, pessoal, ele atrai ânion.
Se ele atrai coisa negativa, ele é o polo positivo. Então, na eletrólise, se o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. O que eles vão te perguntar no vestibular? Ou no Enem? Me ajuda? Na eletrólise ígnea do iodeto de cálcio, o que a gente produz no cátodo? Pessoal, resposta: cálcio metálico. O que a gente produz no ânodo? A gente produz iodo no estado sólido. De boa? Isso daqui, ó, é produzido e retirado no cátodo. O I2, o iodo, é produzido e retirado no ânodo. Eles podem te falar assim, ó. O que foi produzido no polo negativo? Gente, o polo negativo é o cátodo. Foi produzido o cálcio metálico. O que foi produzido no polo positivo? O polo positivo é o ânodo. A gente produziu o iodo no estado sólido. Tá certo? Eletrólise ígnea é muito de boa, é isso daí. Agora é o seguinte, sabe qual que é o exemplo de eletrólise ígnea, pessoal, que mais cai nos vestibulares? Sal de cozinha, NaCl. Então agora, eletrólise ígnea do NaCl, cloreto de sódio e sal de cozinha. Só que assim, ó, você vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar fazer sozinho, tá? Depois que você terminar, que você vai olhar a minha resolução. Vou colocar a minha resolução lá, mas tento fazer sozinho primeiro. Bom, seguinte. O sal de cozinha é sólido a temperatura ambiente. E para eu fazer eletrólise ígnea, preciso usar o material liquefeito, o material fundido. Então eu pego sal de cozinha, coloco num forno industrial, tá? Aqueço acima de 801 graus Celsius. O ponto de fusão dele é 801 graus Celsius. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqueci, ele era sólido, ele sofreu liquefação, tá? Ele sofreu fusão. Ele virou líquido, agora ele está liquefeito. O que eu tenho que saber? Que todo composto iônico liquefeito sofre dissociação. Como é que é? Todo composto iônico liquefeito fundido sofre dissociação. Então, o sal de cozinha, quando vira líquido, ele sofre dissociação. Vai formar Na+ líquido, Cl- líquido também. Beleza? Eletrólise é fazer o quê? A equação que ocorre no cátodo é fazer a reação que ocorre no ânodo. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira reação catódica, reação do cátodo, né, ou do cátodo, e depois a reação do ânodo. Essa ordem não tem importância, tanto faz, tá? Como é que funciona mesmo? No cátodo, eu descarrego cátion. Queridos, eu só tenho um cátion aqui, Na+. Então, esse cátion, ele vai se descarregar no cátodo. Gente, se ele é positivo, para eu descarregar, para eu tirar a carga dele, eu vou ter que dar elétron. Positivo, incorpora o elétron e perde, né? Neutraliza a carga. Então, nesse caso aqui, ó, reação de redução. Não pode esquecer, na eletrólise, no cátodo, é sempre uma reação de redução. Tá certo? O cátion, ele é reduzido. O que vai produzir? Sódio sólido a temperatura ambiente. Lembra daquela tabelinha? Os metais menos o mercúrio são sólidos a temperatura ambiente. O sódio é um metal alcalino, família 1A. Tá? Então aqui nós vamos ter ele no estado sólido. Como é que funciona mesmo? O cátion é descarregado no cátodo. O ânion é descarregado no ânodo. Como é que vai ser agora, pessoal? Agora é elétron que está saindo. É oxidação. O ânion, ele doa elétron, ele perde elétrons, tá? Para perder a carga negativa. Se ele doar elétron, ele vai ficar sem carga. Olha lá, ó, tinha carga negativa, doou o elétron, oxidação, ficou sem carga. Só que ele, galera, ele é ametal. A metal tem que pôr na forma de molécula. Então eu vou escrever Cl2, beleza? E o Cl2 tá naquela tabelinha. Ó, hidrogênio, oxigênio, flúor e cloro são gases a temperatura ambiente. Beleza? Agora é o seguinte.
Para eu obter a reação global, eu tenho que somar as duas equações. A equação do cátodo, né, a semi-reação catódica e a semi-reação anódica. Eu só posso somar se o número de elétrons for o mesmo. Pessoal, ali tem um elétron, aqui tem um elétron. Só que é o seguinte, ó, se eu deixar um elétron aqui, como ali só tem um cloro, aqui eu preciso colocar meio, tá? Ó, um cloro, meio vezes 2 vai dar 1. E se eu não quiser deixar meio, aí eu multiplico a equação inteira por 2. Só que se eu multiplicar por 2, aqui vai ficar 2 elétrons, aí vai ter que multiplicar em cima também por 2, porque o número de elétrons sempre tem que ser o mesmo. Então eu vou deixar assim mesmo, que fica até mais fácil, tá? Ó, elétron à esquerda, elétron à direita. O que sobrou nos reagentes? Na mais liquefeito, mais Cl menos liquefeito. Pessoal, e nos produtos? Na no estado sólido, mais meio de Cl2 no estado gasoso. Tá certo? Então, ó, na eletrólise ígnea do sal de cozinha, no cátodo a gente produz sódio metálico. E no ânodo a gente produz cloro gasoso. Lembrando que o cátodo é o polo negativo, porque atrai positivo. E o ânodo, pessoal, é o polo positivo, porque atrai ânion, atrai negativo. Certinho? Então eles vão te perguntar lá, na eletrólise ígnea do sal de cozinha, o que a gente produz no cátodo? Sódio metálico. O que a gente produz no ânodo? Cloro gasoso.